Irmãos, mais uma vez, bom dia. Que a graça do nosso bom Deus esteja sobre todos nós, porque nós assim queremos, porque está escrito na sua própria palavra, e a minha graça vos basta. Irmãos, nós no estudo anterior falamos um pouco de tentarmos nos conhecer e saber quem realmente nós somos. E hoje nós queríamos ou queremos dar continuidade a essa parte que não concluímos no estudo anterior. Mas me perdoam porque enquanto os irmãos faziam os pedidos, eu intercedia, eu orava e o Senhor disse-me para falar de um outro tema e, segundo a sua vontade, é algo que é pertinente a nós, mas que ele não foge de tudo aquilo que já estudamos. Ou seja, está dentro da mesma continuidade, mas um pouco mais voltado para que cada um de nós entenda perfeitamente o que é que Deus quer. Porque entende-se que nos pedidos de oração, nas intercessões, nos agradecimentos que nós fazemos, parecemos ainda um pouco fora daquilo que é o nosso direito, aquilo que nos cabe. E isso só acontece, e eu pergunto, Senhor, mas por quê? Ele diz, as pessoas ainda não sabem, ainda não entenderam. É preciso começar a desconstruir isso, é preciso desmistificar isso, é preciso abrir a mente das pessoas. Porque quando elas perceberem verdadeiramente, elas ficarão livres. Porque a própria palavra em si diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos coloca num patamar, queridos irmãos, e parece que estamos na terra, mas parece que flutuamos, porque abraçamos com uma das mãos, ou com as duas, se necessário for, a mão de Cristo, de tal maneira que não há nada que nos possa deixar algum equívoco em nossas mentes. E eu perguntava ao Senhor, sim, mas Senhor, eu tinha programado darmos continuidade. Ele disse, está dentro do estudo. Não temas que eu estou contigo. E eu disse, se o Senhor orienta e ordena, eu vou. Irmãos, o nosso modelo de estudo costuma ser sempre com Bíblia aberta. E hoje eu convido os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias. E vamos estudar 2 capítulos um pouco diferente daquilo que temos feito, um pouco aqui, um pouco ali. Em 2 capítulos temos lá muita informação que eu gostaria de partilhar com os irmãos. Vamos estudar no livro de Romanos, no capítulo 2, do versículo 17 até o versículo 29. Eu não sei se vamos, irmã Nayara, tomarias a leitura, porque enquanto eu deste lado acompanho, e vamos, entretanto... Pode ser, irmão. Romanos, Muito bem. capítulo 2, a partir do versículo 17 até o... Versículo 29. Eu vou lendo um versículo e paro para você ir comentando, assim? Sim, na medida que a irmã vai lendo, eu vou lhe dizendo. Paramos um pouco e vamos estudar, vamos abordar aquele versículo, vamos buscar compreensão dentro da própria palavra de Deus, o que é que aquilo nos quis dizer. E na medida que vamos crescendo, vamos perceber que não estamos fora
daquele contexto da qual já estudamos, nem muito menos fora daquilo que seria o que eu tinha programado ou pensado que podíamos partilhar agora. Irmã Amém. Nayara, por favor, tome a leitura do primeiro versículo 17, pausadamente, por favor. Está escrito: os judeus são indesculpáveis, o título. Versículo 17. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. Para, irmã Nayara. Irmãos, o que vamos falar aqui, não quero que entendam que estamos a apontar dedo a alguém. Não. Estamos a apontar dedo a nós mesmos e a cada um de vocês de forma individual. Prestem bem atenção. Eu vou orar, não precisam todos ajoelhar, mas eu vou orar porque é necessário. Amado Pai, eis-me aqui, ó Senhor, mais uma vez, aos teus pés, ó Pai, porque tu disseste na tua palavra, tu me deste uma língua erudita para que eu possa ministrar palavra aos abatidos. E tu me despertas pela manhã e farás com que o meu ouvido escute a tua instrução. Eu escuto, Pai, e te agradeço. E me coloco aos teus pés, ó Senhor, para que não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Qualquer orgulho, vanglória, jactância, Senhor, seja afastado no nome de Jesus. Que nesta hora, ó Pai, seja apenas instrumento nas tuas benditas mãos. Que fales tu, ó Senhor, e não eu. Eu cedo, ó Pai, pela autoridade que me concedeste, o meu corpo e tudo o que nele há, para que seja, ó Pai, usado para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Tudo isso te peço, Pai, e te agradeço, porque tenho confiança em ti, porque assim está escrito. Esta é a confiança que temos nele. Quando pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. Se ele nos ouve, sabemos que temos o que pedimos, porque pedimos de acordo à sua vontade, no nome de Jesus. Amém. Irmã Nayara, leia novamente o versículo, por favor. Está escrito: se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. Irmãos, eu vou prefaziar esse versículo. Na medida que a irmã Nayara vai lendo, eu vou prefaziando. Repito mais uma vez, não se sintam ofendidos, que não estamos a apontar dedos a ninguém. É a nós mesmos, e no fim do estudo vamos perceber que esse início tem razão de ser dessa forma. O versículo 17 diz assim: se tu que te chamas, tu que és chamado de judeu, e descansas na lei, e te vanglorias em Deus. Eu prefazio isso da seguinte forma: se tu que te chamas adventista do sétimo dia, e descansas porque guardas o sábado, e te vanglorias porque guardando o sábado estás em Deus, irmã Nayara, leia o versículo seguinte, por favor. E conheces a sua vontade, e aprova as coisas mais excelentes, sendo instruído pela lei. Tu conheces a vontade e aprovas as coisas mais excelentes, um conjunto de coisas que nós, adventistas do sétimo dia, fazemos
conhecendo que elas são excelentes, realmente são, e nos apoiamos na lei, sendo instruídos pela lei. Prestemos atenção. Versículo seguinte, irmã Nayara. E confia que tu és guia dos cegos, luz do que estão em trevas. Nós, adventistas do sétimo dia, confiamos-nos que somos guia dos cegos. Olhamos para o resto do mundo como de quem não provém luz, estão em trevas, na escuridão, e nos intitulamos guias dos cegos, afirmando que temos luz, e por acaso temos, que é verdade, e que não andamos em trevas. Essas são as palavras que nós, adventistas do sétimo dia, nos catalogamos perante o mundo. Paulo, escrevendo a Epístola aos Romanos, nos está a levar a uma reflexão muito profunda. Cada um de nós comece a abrir a nossa consciência, a tentar compreender como o que era no passado há de voltar a ser. Porque a própria palavra de Deus nos diz: debaixo do céu nada é novo, tudo se repete. Irmã Nayara, leia o versículo seguinte, por favor. Instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tens a forma do conhecimento e da verdade na lei. Tu, adventista do sétimo dia, te intitulas instrutor dos insensatos, tu ensinas as crianças, tens trimensários, tens os estudos bíblicos da escola sabatina, tu, baseando-se, aperfeiçoando-se, agarrando-se aonde? Na lei. Tal igual como eram os judeus. Continua, irmã Nayara, versículo seguinte. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que um homem não deve furtar, tu furtas? Judeu faziam isso. Adventista do sétimo dia, tu, pois que ensinas o outro. Estamos ávidos para partilhar a palavra de Deus com os outros. Estamos mortinhos para ir doar livros, para fazer estudo bíblicos com os outros. Tu, adventista do sétimo dia, igualzinho ao judeu, dizes que segues a lei, que diz a lei, não furtarás, mas tu furtas. Tu dizes que guardas a lei, porque pensas que guardando o sábado estás a guardar a lei. Como o judeu também achava que estava nos princípios, na norma e no caminho de Deus, porque tinha os oráculos de Deus. Versículo 22, irmã Nayara. Tu que dizes que um homem não deve cometer adultério, tu cometes adultério? Tu que abomina os ídolos, tu cometes sacrilégio? Tu, adventista do sétimo dia, que dizes que o homem não deve cometer adultério, mas tu cometes adultério? Tu que abominas os ídolos que as outras religiões praticam, e tu cometes sacrilégio? Irmãos, o que é sacrilégio? Pesquisando no dicionário, sacrilégio é profanação de uma coisa sagrada. Tu, adventista do sétimo dia, não tens ídolos nos teus templos, mas profanas o sábado.
que supostamente é a lei que você agarra-se dizendo que aguarda. Tu, adventista do sétimo dia, que ao sábado, em pleno culto, fazes anúncios de partidas de futebol. Tu, adventista do sétimo dia, estás te achar diferente daquele que tem ídolo. Tu praticas sacrilégio. O que é sacrilégio? Ato de propostas em cima das outras que já são sagradas. Versículo 23, irmã Nayara. Tu que te vanglorias na lei, por meio da infração da lei, tu desonras a Deus? Tu, adventista do sétimo dia, te vanglorias porque tens a lei, porque tens o espírito de profecia, porque guarda o sábado bíblico de Deus. Por meio da infração da lei, tu desonras a Deus. O que é infração? Vamos novamente ao dicionário. Ato de empregar transgressão ou violação do preceito ou regra. Tu, adventista do sétimo dia, o povo do advento que aguarda a vinda do Messias, com essas coisas, tu não achas que negarias Jesus se viesse hoje, como os judeus o negaram quando veio a primeira vez? Irmã Nayara, versículo 24, por favor. Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa de vós, como está escrito. Irmãos adventistas do sétimo dia, o mundo lá fora não se impacta. O mundo lá fora não se impacta com Deus. Eles desprezam Deus por causa de você. Assim como o mundo desprezou Messias e negou por causa dos judeus. O judeu antitípico hoje és tu, adventista do sétimo dia. Sou eu, adventista do sétimo dia. E não estou a viver de forma a ser diferente do mundo para que o mundo se impacte e questione-se quem é este povo, na qual Deus os chama para ser sacerdócio real, nação santa, povo eleito. Cadê esse povo cheio de oráculos, afirmando que tem a lei de Deus? E é verdade que a tem, mas aguarda, a pratica e exalta a norma da lei e da justiça de Deus. Irmão, no teu dia a dia, tu vives a lei. O teu sábado começa no pôr do sol e termina no outro pôr do sol? Ou é só durante as horas do culto? Se o culto se estender por um período superior, já entras em desespero. Irmãos adventistas do sétimo dia, como está escrito. Aonde é que está escrito? Na palavra de Deus. Não sou eu, Pedro, falando. Maravilhoso e eterno Pai, graças te dou, Senhor. Oh, Pai, como queres que eu fale? Como, Senhor? E não seja, oh Pai, como eu quero, mas sim como tu queres. Usa, meu Pai, de acordo à tua vontade. Eis-me aqui, ó Senhor. Eu clamei por ti, ó Senhor, e tu deste, meu Pai. Eu creio em ti, ó Senhor.
Porque está escrito que tu és aquele que me dá força, que me ajudas e que me fortaleces com a tua mão direita. Se eu tiver a dizer alguma coisa, ó Pai, que não seja de acordo com a tua vontade, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Pai. Te agradeço, Senhor. No nome de Jesus. Irmãos, perdão vos peço. Perdoem. Irmã Nayara, leia o versículo 25, por favor. Porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa se tu guardares a lei. Mas Para, se irmã Nayara. Para. O povo judeu que negou a Cristo, lhes foi dado um conjunto de normas que os diferenciaria do resto do mundo, do resto dos povos. E essas normas, dentre essas normas constava a circuncisão. A circuncisão era o cortar do como se diz, crepúsculo do pênis para os homens. Quem visse um homem com o crepúsculo cortado, já entendia automaticamente que aquele homem era judeu. E por causa disso, os judeus se sentiam um povo diferente, separados. Na verdade, conforme vimos aqui, a circuncisão era um modelo de separação. A guarda do sábado hoje é um modelo de separação. Adorar a Deus no verdadeiro dia é um modelo de separação do resto do mundo. E nós temos isso. Deus nos deu isso. Irmã Nayara, repete o versículo, o que é que diz, por favor? Porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa se tu guardares a lei. O sábado é verdadeiramente proveitoso se guardares a lei. O sábado é verdadeiramente deleitoso se elevarmos a norma dos preceitos da lei. Continua, irmã Nayara? Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se tu guardes transgressor da lei, o teu sábado torna-se igual com o domingo pagão. Não sou eu que estou falando, irmãos. Porque se tu no sábado fazes sacrilégio, entras em inflação, adulteiras e tudo mais, que diferença há entre tu e aquele que guarda o domingo? Que diferença há? Que diferença há entre tu e o judeu? Versículo seguinte, irmã Nayara. Porque se o incircunciso guardar a justiça da lei, não será sua incircuncisão julgada como circuncisão? Porque se o incircunciso guardar a justiça da lei, não será sua incircuncisão julgada como circuncisão?
Se aquele que está dentro dos templos que não são adventistas guardar a lei, a justiça da lei, a sua falta de guardar o sábado não lhe será vista como alguém digno, alguém com oráculos de Deus. Vocês percebem por que a irmã Ellen White diz-nos que há muitos que são de Deus que não estão dentro da igreja adventista do sétimo dia? Conseguem perceber, irmãos, por que a serva do Senhor afirma que tem muita gente que virá se juntar ao povo de Deus, mas que até hoje ainda não guardam o sábado? Por quê? A resposta está aqui. A resposta está aqui, no versículo 26. Irmã Nayara, leia o versículo 27, por favor. E se a incircuncisão, que é por natureza, cumpre a lei, julgar-te-á a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Vamos com calma, irmã Nayara, para que nos compreendam, para que a mensagem chegue a cada um de nós. Vamos ler até a natureza. E se a incircuncisão, que é por natureza, Irmãos, a palavra de Deus está a dizer: se aquele que não guarda o sábado, porque ele está assim por causa da componente natural, por causa da componente histórica, por causa da componente da tradição, ele não guarda o sábado, mas cumpre a lei. Ele cumpre a lei, mas não guarda o sábado. Julgar-te-á a ti, que guardas o sábado, e pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Tu te julgarias que és transgressor da lei? Tu andas na letra da lei, mas não aguardas a lei. E aquele que nasceu fora do sábado, que é a lei, e guarda a lei, tu que guardas, que julgar-te-ia pela letra que você guarda. A circuncisão é transgressão da lei ou não? Nós vamos entender tudo isso, irmã Nayara. Vamos crescendo paulatinamente nesses versículos e vamos perceber. Versículo 28, o que é que nos diz, irmã Nayara? eu não terminei o 27, eu posso terminar? Sim, pode. Dizia assim, né? E se a incircuncisão, que é por natureza, cumpre a lei, julgar-te-á a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Versículo 28. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem Top, irmã é Nayara. Irmã, espera. Repete, por favor. Porque não és judeu? o que é exteriormente, que aparenta. Não é adventista do sétimo dia aquele que aparenta ser adventista, que vai todos os cultos aos sábados, que guarda, que faz reforma da saúde, que está a viver vida no campo. Não é isso que te fará ser adventista do sétimo dia. Não é só isso. Não que isso anula, mas não é só isso. Não é só isso. Não é ler o trimessário regularmente. Não é só isso. Isso é a parte exterior. O que Deus quer não é
exterior, é interior. O que é que diz a seguir, irmã Nayara? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é incircuncisão que é exteriormente na carne. Não é as normas que fazemos na carne, não é as coisas da carne que nos vai classificar, que nos vai dar o selo. Não é isso. Porque até nessas coisas, nessas normas, nós transgredimos a lei. Até nessas normas todas que nós temos, que são claras, estão em conformidade com a lei. Nós transgredimos a lei. Então não é nessas formas. Em que formas são, irmão Pedro? Eu não falo, a palavra de Deus fala. Deus fala. E ele vai falar agora no versículo 29. Prestemos atenção. Mas é judeu o que o é no interior. E a circuncisão é a do coração, pelo espírito, e não pela letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Louvado seja Deus. Eu preciso palavras, irmãos, para esclarecer mais isso. Precisamos mesmo mais palavras. Deus precisa nos falar mais de outras formas do que além dessas que nos está a falar agora, nesse momento, nessa manhã. Ou seja, o Senhor está a dizer, irmãos, mas é judeu, vamos prefaziar, repito, é adventista do sétimo dia. Quem é o adventista do sétimo dia? Quem é o povo do advento? Aqueles que aguardam a vinda de Cristo, aqueles que têm os oráculos de Deus, aqueles que têm o sábado bíblico. O que é no interior, irmãos, não é nas formas, nas formalidades exteriores, porque estas já se corromperam. Essas formalidades estão corruptas. E a circuncisão, a, a parte que nos diferenciava, é a do coração a que Deus está a pedir. Mas isso anula irmos ao sábado no templo? Não. Mas que quando formos ao sábado no templo, vamos com o coração circuncisado. Não é com as formas. Isso acaba dando resposta ao que a irmã Nayara falou no princípio, que o Senhor me pediu para que falasse exatamente nisso. Não é, Deus não quer, ou seja, nós somos a igreja de Deus ambulante. Nós temos que pregar a palavra, nós somos a igreja. Igreja não é paredes, porque lá tem normas, eles fazem sacrilégio, não tem lá ídolos, mas fazem sacrilégio. Eles profanam o sábado, que supostamente que seria a circuncisão, a diferença do mundo. Eles profanam. Nós profanamos de forma geral. E isso deixou de ser uma forma de nos identificarmos como povo de Deus. Deixou de ser uma forma de sermos escolhidos. Porque agora a escolha é feita no interior, na circuncisão do coração, não da carne. Pelo Espírito e não pela letra. Abandonemos a letra do Espírito, abandonemos a letra da lei, mas sim o Espírito da lei, cujo louvor desse Espírito não é dos homens, é de Deus, porque o louvor que é feito no Espírito, só a Deus é direcionado. O louvor do Espírito não é direcionado a homens, é a Deus. Por isso, irmã Nayara, quando trouxe a, a, a,
A palavra que dizia que Deus espera que o adoremos até com os nossos rins. É essa adoração que Deus busca em nós. No interior, no homem interior, não no homem carnal, porque as coisas de Deus são espirituais, só se percebem espiritualmente. E é no espírito, no homem interior, que comunica com o espírito de Deus. Não é na carne. A carne de nada aproveita as coisas espirituais. Elas não se casam. Pouco embora o homem interior ainda esteja a viver nesta carne. Mas é preciso fazer essa circuncisão, essa separação deste homem exterior com o homem interior. O que Deus quer de nós é a semente que está em nós. Irmãos, imaginem, em nossas mentes, imaginemos um abacate. Um abacate. Se nós cortarmos o abacate e tirarmos a semente, nós estragando o que está o abacate e plantarmos a semente do abacate, o que esse abacate gera? Outro abacateiro que gerará muitos abacates. Mas e aquele abacate que pertencia a essa semente, o que foi? Foi jogado fora, estragou, perdeu-se. Deus quer a semente que está em nós. É por causa dessa semente que está em nós que Cristo veio nos resgatar. Este corpo, ele há de transformar. Ele há de nos dar novo corpo. Não é mais este, porque este está corrupto. Vamos avançar para que as coisas comecem a ficar um pouco mais evidentes e mais claras. Vamos abrir o livro 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 13. Eu ainda não pegamos no espírito de profecia, irmão. Estamos só a falar da Bíblia. Ellen White fala disso de uma maneira extraordinária que às vezes nós nem entendemos. A forma educada, cortês, sutil, cordial que ela usa para falar dessas coisas. Nós vamos chegar lá, mas vamos continuar ainda na palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Amém. Posso ler? Força, irmão Roberto. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13. Portanto, cingido os lombos de vossa mente, sede sóbrios e esperai até o fim pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo se revela como? Na carne? Irmão Roberto, vamos ler novamente o versículo. Portanto, cingido os lombos de vossa mente. Top, irmão Roberto, vamos parar. O que é cingir? Apartar. Ligar. Atar. Amarrar. Por que então Pedro nos pede para que amarremos a nossa mente? Para que apertemos a nossa mente? Para quê? Por quê? Porque esta informação que vem aí vai sacudir isso de tal forma que a mente pode sair do sítio. Então segure-a. Aperte-a. Irmão, nós não estamos no tempo de mais beber leite. Não. Nós já não estamos no tempo de pregações motivacionais. Pregações que enaltecem o ego. As pregações têm que ser, como a própria palavra é, faca de dois gumes, para que nos leve a refletir, para que despertemos desse sono que nos foi, vamos assim dizer,
instruídos a nos deleitar. Quem tem prazer nisso é Satanás, que nós não conheçamos a verdade. Porque o versículo bíblico que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, ele é muito mais do que uma simples verdade que nós estamos a pensar. Ele é uma... Ou seja, vocês hão de conhecer as coisas de uma tal maneira que precisam cingir a vossos cérebros, precisam segurar os vossos cérebros. Não permitam que o cérebro fique a laquear em vocês. Agarrem-o. De maneira, porque o que vem aí é algo muito sério. É tão sério que vai criar rachaduras, inimizade, separação, contendas. Vai criar, sim. Porque se não cria, irmãos, é porque não estamos. Porque Cristo falou: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E a espada, ela corta, ela separa. Irmão Roberto, nós paramos onde diz: cingir os lombos da vossa mente. O que diz a seguir? Sede sóbrios. O que é ser sóbrio? Olha o que Pedro nos está a pedir. Sejam sóbrios. Ou seja, há no mundo... Eu não posso estar bêbado. Exatamente. O Mente mundo está nos a líquida. querer embebedar com doutrinas, com informações, com um conjunto de coisas que nos embebedam de tal maneira que a nossa mente fica leviana e não busca verdadeiramente a salvação com temor e tremor. Lembrem-se, irmãos, que Ellen White diz que no céu não entram pessoas ociosas. O que é ser ocioso? É estar à espera de obter as coisas e não ir buscar. E quando vamos buscar, requer sacrifício. E o primeiro sacrifício que devemos fazer é compreender, aceitar esse corte transversal que tem que ser feito em nós. Ao ponto da semente que está lá dentro ser encontrada. Porque é na semente que está lá dentro que Deus se comunica. É na semente que está lá dentro que Deus quer falar. Não quer falar na carne, porque Cristo na carne, pelo pecado, mortificou a carne. Não sedes bêbados, sedes sóbrios. Porque uma pessoa bêbada anda cambaleando. Uma pessoa sóbria, ela anda direito. Não sabe o que faz. Não sabe o que faz. E assim, nessa luta, a palavra de Deus nos pede: esperai até o fim pela graça que vos está sendo trazida. Há uma graça que está a vir para nós. Para quais? Para aqueles que andam sóbrios, para aqueles que cingiram a mente. Não, a graça não vem para todos, mas nem todos o terão. Eu gostaria de estar aqui, irmão, vos dizer: Jesus nos ama. Vamos ter casas no céu. Eu vou ser vizinho do irmão Roberto. Era essa a mensagem que se calhar ficava bem para o grupo, mas não é essa a mensagem que o Senhor me deu. Não é. Irmão Pedro, Sim, irmão irmão Pedro, Roberto. um exemplo bem claro do que se fala, que o irmão está falando, que vem de Deus. Essa mensagem vem de Deus, do alto dos céus. O irmão só está sendo usado, porque em Israel havia vários leprosos, mas só Naamã, o assírio, foi curado, dentre muitos que tinham lá, porque Deus podia curar todos. Todos poderiam receber a graça e receberam, mas nem todos foram levar a cura, a graça completa. Irmão Roberto, leia o versículo 14, por favor. Aleluia. Como os filhos obedientes, não vos moldando
as concupiscências anteriores da vossa ignorância. Olha o que Pedro está dizendo. Como filhos obedientes, ou seja, agora que vocês sabem destas verdades, dessa comida sólida, como filhos obedientes, não vos moldeis, não sejam moldados. As concupiscências, aqueles vossos hábitos da tradição, daqueles ritos que anteriormente existiam em vocês, que antes eram por causa da vossa ignorância, ou seja, não tinham esse conhecimento da comida sólida. Agora já não há tempo para brincar. Quando a serva do Senhor fala que dentre 20, poucos entendem a salvação, poucos entendem a justificação pela fé. Irmão, isso está no contexto. O versículo 15, irmão Roberto, por favor. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Eu nem vou comentar esse versículo, irmãos, porque Glória a ele Deus. por si sozinho se. Ele por si. O que é ser santo? Separado, né? Separado. O separado, irmãos, a pessoa separada anda igual com anda o mundo? Nós temos exemplos práticos revelados na palavra do Senhor. Onde vivia Elias? Onde vivia Enoque? Onde vivia o João Batista? Era na multidão? Era no grupo? Irmãos, ou não estamos a brincar, ou então começamos a compreender por que o nosso Deus é longânimo. No outro estudo tivemos um louvor que dizia assim: você está mesmo pronto para receber Jesus hoje? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Tu que desprezas o estudo e a oração, queres mesmo te encontrar com Jesus? Isso é sério, isso é seríssimo, irmão. Estamos a falar de salvação, de eternidade. O mandamento, a promessa, diz aí, de Mateus 5:48, sede santo como é santo o vosso Pai, é uma promessa. Irmãos, e o que nos santifica é a palavra. A palavra que em João 1:1 estava com Deus e era Deus, é só ela que pode nos santificar. E nós somos santificados pela palavra quando temos a palavra em nós. Paulo fala isso de maneira clara. A medida da fé é medida na palavra que temos de Deus. Esta palavra que no princípio, quando não havia nada, e disse haja luz, e a luz veio a existir, e todas as coisas vieram a existir. Esta palavra quer fazer isso em cada um de nós. Quer nos santificar, é a palavra que nos vai santificar. Mas santifica o quê? A parte exterior? Não, Senhor. É a parte interior, é o homem interior em nós. Porque só o homem interior em nós tem prazer nas coisas do espírito. O homem exterior tem prazer nas coisas da carne.
Irmão Roberto, vamos ler o versículo seguinte, por favor. E se vós, como pai, aquele que se acepção de pessoas julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Deus está nos a pedir para que andemos em temor enquanto andamos nesta terra, porque nós somos peregrinos. Irmão Pedro, o verso 16 diz, né? Portanto, está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Sim, irmão Roberto, falamos há pouco disso. E no Sem verso dúvida. 17 exatamente nos diz isso. Sim, sim. Glória a Deus. Irmão, nós somos chamados a andarmos com temor a Deus. Não é medo de Deus, é importante que fique claro aqui. Nós não temos que ter medo de Deus, temos que ter temor. Temor está relacionado com reverência, respeito, honra, glória. E esses são os tais que o Pai procura, e Cristo frisa isso muito bem, os que adoram em espírito e em verdade. Porque no espírito onde essas coisas todas acontecem, irmão, não é na carne. A carne é inimizade com o espírito. Não é na mente humana onde isso acontece. Não é na mente. É no homem interior, no coração. Tem tanta informação nisto que eu vou pedir ao irmão Roberto para irmos para o versículo 24. Um momentinho. Cadê Porque a toda irmã a Nayara? carne, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. A erva seca e a sua flor cai. Irmão Roberto, leia o versículo 25, por favor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que pelo Evangelho vos é pregada. Esta é a palavra. Irmãos, o Evangelho prega a palavra. E quem absorve essa palavra que o Evangelho prega é o homem interior, não é o homem exterior. E essa palavra é ela que nos santifica. Reparem que nós estamos a dar continuidade do que estudamos. Quem éramos? Quem somos? Quando nós sabemos quem somos, essas coisas que estamos a falar agora, irmãos, ficam claras. De maneira que nada mais nos pode colocar dúvidas. Nós às vezes nos questionamos, e eu já ouvi, já participei de conversas que dizemos como o povo judeu não conseguiu perceber que aquele era Jesus, o Filho de Deus, tendo feito o que fez. Irmãos, e nós, adventistas do sétimo dia, cheios de verdades, cheios de instrução, cheios de informação, sabendo que Cristo virá, conhecendo as profecias, como é que somos diferentes? Será que essa mensagem foi escrita na Bíblia somente por acaso? Quando nós sabemos que a palavra de Deus é, para nós, o nosso guia de fé e prática, e ela foi escrita para nos instruir,
para nos demonstrar, para nos advertir, para nos ensinar. O que estamos a aprender hoje? Não nos agarremos a formas. Em Hebreus, a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Hebreus, se me permitem, no versículo 6, eu tomo a leitura de forma rápida, versículo 6 até o versículo 1, do capítulo 6, do versículo 1, que diz mais ou menos assim: pelo que deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortais e de fé em Deus. Mas essas coisas já são claras, nós adventistas do sétimo dia sabemos dessas coisas, então isso já não pode ser nosso problema. De doutrinas sobre batismo, sobre imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos, e sobre juízos eternos. Isso faremos se Deus o permitir. Nós estamos numa era que já não é para nos... Ou seja, tendo a verdade como temos, essas coisas já não podem ser mais o nosso leite. Isso já é leite para nós. Nós queremos comida sólida. Essas coisas faremos, sim, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e aprovaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para repreendimento, visto que eles de novo crucificam para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o em uma vergonha aberta. Tem noção, irmão, que nós ainda crucificamos Jesus por causa das nossas atitudes, por causa da nossa forma de ser? Temos noção disso? E dizemos que o amamos e que o aguardamos na sua segunda vinda. Como? Como amamos? Se o crucificamos várias vezes, expomos ele à vergonha várias vezes, quando ele nos chamou, quando ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos dando todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento de Cristo, que nos chama para a sua glória e virtude. Na glória de virtude de Cristo não há essas coisas. Não há profanação. Não há sacrilégios. Na glória de Cristo não há nada dessas coisas. E ele nos deu essas coisas todas. Nos concedeu grandiosíssimas e preciosas promessas, para que através destas promessas pudéssemos ser participantes da natureza divina. Irmãos, qual é a natureza divina de Cristo? Alguém pode habilitar o microfone e me responder qual é a natureza divina? Espiritual, natureza divina, é o espírito espiritual. Não, Qual? irmão Roberto. A natureza divina de Deus é criar.
Nós somos chamados para participar na natureza divina. Qual é a natureza divina de Deus? Criou, criação. De que forma Deus cria? Pela palavra. Amém. As promessas de Deus nos foram concedidas para que nós pudéssemos ser participantes de sua natureza divina. E sendo participante da natureza divina, nos tornamos livres da corrupção que há no mundo. Porque nós só escapamos dessa corrupção que há no mundo por meio da palavra. O mundo me corrompe. O mundo não quer que eu alcance as graças de Deus. O mundo quer que eu confirme. Satanás quer que eu confirme aquilo que ele disse. E Deus disse o contrário daquilo que Satanás diz. O mundo quer que nós repetimos aquilo que Satanás vive dizendo, que é impossível guardarmos a lei de Deus. O mundo quer que nós repetimos que nós somos doentes, mas Jesus disse que não somos, porque em todas as suas enfermidades nós fomos curados. O mundo quer que nós repetimos que não temos nada. Jesus disse que supre todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Jesus disse que vos será dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente os homens vos darão. E o meu Deus fez com que toda a graça abundasse em minha direção, a fim de que, tendo ampla suficiência em todas as coisas, eu possa abundar em toda boa obra. Em toda boa obra eu posso abundar. Jesus falou. Quem é que mente, afinal? O mundo ou Cristo? Quando nós já sabemos que Satanás é o pai da mentira. Se ele é príncipe desse mundo, então muitas das coisas desse mundo, 90,9% das coisas desse mundo é mentira. Precisamos acordar, irmãos. Precisamos entender o que o Evangelho nos quer dizer. No livro de Salmos, irmãos, só para acrescentar, Salmos 103, versículo 19. Roberto, pode ler, por favor, só para abrirmos mais um pouco o nosso entendimento. O que o livro de Salmos nos diz? Salmos 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. O Senhor tem preparado o seu trono nos céus e o seu reino governa sobre tudo. O Senhor tem um trono no céu e o seu reino governa sobre tudo. Vamos em Hebreus capítulo 1, versículo 13. Hebreus. Capítulo 1, versículo 13 de Hebreus. O que diz? Para lembrar que aqui Cristo está a fazer a comparação do ministério dos anjos e do ministério de Cristo. No versículo 1 de Hebreus, Paulo está a explicar a diferença há entre o ministério de Cristo e o ministério dos anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 13. Mas a qual dos anjos disse ele alguma vez: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Dos teus pés? Sim. Versículo 14 diz o quê, irmão Roberto? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? Os anjos são espíritos ministradores. Eles são enviados para servir aqueles que são herdeiros da salvação.
Aqueles que herdam a salvação são os que têm. E lembrem-se que os anjos obedecem à lei de Deus. Os anjos ouvem a voz de Deus. E a voz de Deus ecoa quando nós falamos a palavra de Deus. Quando nós colocamos em ação a palavra de Deus, que está em Marcos 11:23. Todo aquele que disser a esse monte, move-se daqui para colar e lança-te para o mar, e crer em seu coração. O crer não é na cabeça, é no coração, no homem interior. Como é que eu coloco esse crer no homem interior? Citando a palavra de Deus. Quanto mais eu cito, mais creio. Quanto mais creio, mais eu repito. E logo a boca fala de que o coração está cheio. Mas o coração que é o músculo cardíaco? Não, o homem interior. Paulo frisa isso quando nos diz no livro de Romanos que se tivermos fé como a semente de mostarda, diremos a essa moreira, move-te daqui, lança-te para o mar, e ela obedecerá. Por que que Cristo nos fala que temos que ter uma fé como a semente de mostarda? É porque a semente de mostarda ela não se mistura, ela não permite híbrido com mais nada. Ela é única. A nossa fé está misturada ou não com as coisas do mundo. Se ela tiver misturada, lógico que a moreira não vai se mover. Lógico que aquele problema que nos inquieta não vai se mover. Mas há poder na palavra para fazer com que essa fé torne-se genuína. Porque Cristo falou: se a palavra permanecer em vós e eu permanecer em vós, pedireis tudo o que quiserdes, que vos será feito. Irmãos, onde está a palavra? Nós temos a palavra. A palavra que faz a separação entre o homem exterior e o homem interior. Esta palavra que no princípio era a palavra, e agora está em nós por meio de letras, que é Cristo falando, que no outro hora se fez carne e habitou no meio de nós. Hoje ele fala conosco por meio do que está escrito. Quando nós abrimos a Bíblia e demos som a ela ao lermos a Bíblia, é Deus falando conosco. E esse é o meio de criação de Deus, esse é o meio de salvação de Deus, esse é o meio de santificação de Deus, esse é o meio da redenção de Deus. A palavra é clara. Deus nos deu todas as coisas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde é que está Cristo agora, irmãos? Aqui. Aqui tem Cristo falando essa manhã. Nós lemos versículos bíblicos que às vezes não conseguimos entender nem colocá-los numa lógica perceptível. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Como é que isso acontece? Cristo entrou na minha vida por meio da Bíblia, da palavra de Deus. Foi conversando com ele que eu lhe entendi, que ele passou a me ouvir. Precisamos entender Cristo falando, irmãos. Não sabemos nem por quantos anos ainda temos que lhe ouvir falar. Os discípulos perguntaram a Cristo quais são os sinais que nos darão a entender que a tua vinda está próxima.
Jesus mencionou vários sinais. E nós temos visto esses sinais ocorrerem pelo mundo afora. Mas há um sinal maior de todos. O evangelho será pregado. Que evangelho será pregado, irmãos? O que é que nós hoje em dia estamos a ouvir falar verdadeiramente? Quantos sermões já ouvimos da justiça de Cristo? Mas é por meio da palavra que isso acontece. A única coisa que não se perece, porque Cristo afirma: pode acabar o céu e a terra, mas a minha palavra permanece. Mas aquele que tem a palavra permanece assim como a palavra permanece. Quem constrói a sua casa na rocha firme, na palavra, permanece, irmãos. Até quando? Até que Cristo volte. Irmãos, eu não queria me alongar muito, mas quero, em forma de síntese, dizer o seguinte, irmãos. É tempo de buscarmos verdadeiramente essa separação, essa compreensão. É tempo de buscarmos a comida sólida. O leite já não nos vai amamentar. O leite já não vai nutrir a nossa fome. Que todos nós sejamos nesta manhã reavivados. Irmãos, e a forma básica para que Cristo, para que Deus, para que todas as coisas que estamos aqui a aprender se tornam evidentes e começam a fazer sentido na nossa vida, é trazer a norma da lei, colocar a lei no lugar onde ela deve estar, porque ela é a norma do juízo. E quando nós a colocarmos, já colocarmos a lei, já estamos a nos colocar perante o juiz, no dia a dia. Logo, quando ver o julgamento, já não será assustador, porque nós já convivemos com o juiz no dia a dia. Nós já andamos frente a frente no tribunal. Para que esperar a justiça vir se nós podemos ir até a justiça e nos apresentarmos diante dele? Cristo diz isso nas suas palavras. Nos acheguemos ao trono da graça para que possamos receber misericórdia como graça na hora da tribulação. Irmãos, quando é que é a tribulação? É quando somos perseguidos? Isso aí não tira o amor de Deus em nós. O que tira o amor de Deus é quando chega a hora da verdadeira tribulação. Quando somos encarados frente a frente com o Pai. Que na verdade é a lei que vai fazer um screenshot em nós. O nosso bom Deus siga nos guiando nessa caminhada. E hoje não seja só mais um dia em nossas vidas, mas que consigamos perceber. Precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Precisamos buscar a Deus enquanto se pode achar. Ellen White diz que quando a misericórdia de Deus for retirada, todos aqueles que estão fora
da vontade de Deus, hão de estar numa angústia terrível. Irmãos, não queiramos nos colocar nessa condição, só porque hoje não entregamos o eu ao Pai, a Cristo, submetendo o nosso eu à palavra, não sendo mais nós fazendo, mas Cristo fazendo em nós. Irmão, está escrito: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Como é que isso se faz, irmãos? Somente pela palavra. Que Deus esteja com todos nós. Não sejamos repetidores como foram os judeus. Não estamos aqui para apontar dedo a ninguém, mas é a nós mesmos fazermos uma introspecção em nós. Fazemos uma avaliação como está a nossa vida, como anda. É Deus que está guiando a nossa vida ou nós é que estamos a guiá-la? O Espírito Santo de Deus não veio para nos servir, mas para Ele se servir de nós. O Senhor abençoe a todos nós. É a minha oração nesse momento, no nome de Jesus. Irmão, você Amém. pode fazer a oração final, e Sim. depois a gente vai abrir espaço para as considerações e alguma pergunta, se tiver. Aqueles que se puderem mostrar. Oremos a Deus. Maravilhoso e eterno Pai, graças te demos, Senhor, porque Tu és bom, Pai. Graças te demos, Senhor, porque Tu nos ouves. Graça te demos, ó Pai, e deitamos-nos, dormimos e acordamos, porque o Senhor guiou-nos bem até aqui. A Ti, ó Pai, somente a Ti demos honra, glória e louvor. Somos gratos, Senhor, porque Tu nos dás o maná espiritual, que é a Tua palavra, ó Senhor. Somos gratos porque Tu nos concedeste todas as coisas em Cristo Jesus. E é a Tua palavra, ó Pai. Pois como está escrito, nós cremos. A palavra está perto de Ti, na Tua boca e no Teu coração. Ajuda-nos, ó Senhor, a verdadeiramente, Pai, andarmos nos Teus estatutos, de inculcarmos a Tua palavra em cada um de nós. E te pedimos, ó Senhor, que o Teu Santo Espírito toque o coração de cada um de nós e desperta-nos, ó Pai, para um reavivamento sincero. Porque é chegado o tempo, ó Pai, que é Tua vontade que todos nós estejamos unidos. No assim diz o Senhor. Por isso, ó Pai, fala em nossos corações. Desperta-nos, pois nós dormimos, porque fomos indoutrinados
mas sabemos que a tua palavra, ela reaviva tudo que está morto. Buscamos em ti, ó Senhor, ressurreição e vida. E nesta manhã, ó Pai, te levantes e vás adiante de nós em todos os nossos caminhos. E nos concedas a vitória, porque nós cremos, ó Pai. Porque está escrito que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Tudo isso te pedimos, ó Pai, e te agradecemos porque recebemos, porque cremos, porque pedimos de acordo à tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. 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 Louvado e exaltado seja o nome de Deus. E faço minhas agora as palavras do nosso irmão em Cristo, Paulo. Suplico, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que nós possamos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E como está escrito também no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, que nós não venhamos a ser aquele povo que se aproximava com os lábios, mas que o coração estava longe de Cristo, e que em vão adoravam, ensinando doutrinas e mandamentos de homens, mas que nós venhamos a adorá-lo em espírito e em verdade. E lá no Evangelho de Lucas, Jesus falando para os discípulos, ele mencionou uma parábola. Depois de tudo isso que nós ouvimos aqui, né, depois desse duro discurso que eu creio que o Senhor Jesus trouxe para nós essa manhã, Jesus falava para os discípulos que nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Lá em Lucas 5, versos 37 e 38. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará e os odres se perderão. O que Jesus quer nos ensinar essa manhã é que o vinho novo que ele quer nos conceder precisa de odres novos. E ele ainda diz mais, mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos são preservados, tanto o vinho como o odre. E nenhum homem, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque ele diz, o velho é melhor. Que essa frase não saia dos meus lábios e de nenhum lábio hoje, que nós não venhamos a preferir o vinho velho, mas que o desejo do Senhor para nós é que nós possamos adquirir vinho novo e odres novos, para que ele possa renovar a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Mais uma vez eu agradeço ao irmão Pedro pela disponibilidade de estar aqui, trazendo a palavra de Deus para nós. O Senhor fala como Ele quer falar, né? Nós fazemos planos, mas o Senhor é quem diz o que nós precisamos ouvir. Então, o irmão fez um plano e o Senhor foi quem traçou o que realmente nós necessitávamos ouvir. Louvado seja Deus por a sua vida, irmão, mais uma vez, por a vida de cada um de nós que estivemos aqui participando desse estudo essa manhã. Não sei se a irmã